Olá, um bom dia muito especial, um bom dia com muita alegria. Eu estou aqui na frente da casa de Deus para mais um momento de meditação na palavra do eterno, soberano nosso Deus, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, e eu quero compartilhar com você uma mensagem muito importante que conclui aquela série de estudos a respeito da cruz. É muito importante o estudo da palavra de Deus. E algumas coisas se fazem necessárias ao longo da caminhada. A primeira é que você ame mais a palavra de Deus do que as concepções que são ventiladas dia após dia. Que você ame conhecer a palavra de Deus e que você esteja disposto a abandonar conhecimentos preconcebidos, conhecimentos que não são frutos de um estudo sadio, de um estudo fundamentado nas escrituras sagradas. Por isso, eu quero convidar você a estar meditando. A palavra de Deus nos convida a um culto racional e nós vamos ver aqui nesse estudo de hoje, que vamos concluir essa série de estudos sobre a cruz, e eu espero que a partir desse estudo você entenda qual é o propósito das escrituras claramente. Certo? Então, vamos para o nosso estudo nessa manhã. E se esse estudo te abençoar, por favor, já compartilha aí nas tuas redes sociais, envie para os teus amigos, deixe os seus comentáriozinhos, curta, enfim, você pode estar nos ajudando de diversas formas, inclusive enviando agora estrelinhas, é uma forma de você nos ajudar a ter vídeos cada vez mais profissional, tudo bem? Vamos lá, vamos para o estudo. A primeira coisa que eu quero trazer para você é falando sobre a razão de ser da Páscoa. A Páscoa, na antiga aliança, ela comemorava a libertação do povo de Israel lá da terra do Egito, onde eles foram escravizados. Deus, com mãos fortes e poderosas, resgatou aquele povo e aí o Senhor prometeu livrar, tirá-lo das garras do Egito, levar para uma nova terra e lhe fazer o seu povo. Daí onde vem os 4 cálices que é celebrado na Páscoa do Senhor. Inclusive, quando você olha historicamente, foi assim que Jesus Cristo fez, como todo bom judeu celebrava os 4 cálices ali no dia da festa de Páscoa. E o Senhor Jesus, ele disse: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Pois bem, o que é a Páscoa? A Páscoa, gente, é o momento que mostra que a cruz ela foi instrumento de morte, de maldição. Portanto, não deve ser glorificada em nossos altares, no seu formato físico, de forma nenhuma, porque o mérito do sacrifício é do Cordeiro de Deus e não do objeto em si. Foi muito fácil para Israel, e Deus havia alertado eles a quando eles fossem para algum lugar, não aprendesse a fazer conforme as abominações daquele povo. E vez por outra Israel se via caindo, enveredando-se pela idolatria. Por quê? Porque começava a dar atenção para os objetos que o próprio Deus mandava criar, e daqui a pouco esses objetos se tornavam um novo ídolo. E para nós, nesses dias que temos proibições claras de não fazer imagem alguma, objeto algum, para simbolizar a nossa fé, né? É uma coisa séria. Nós não podemos padronizar nada. E aqui vem uma questão. O problema em si, pastor, é a gente fazer uma cruz e na Páscoa a gente colocar ali no altar para ilustrar uma coisa ou outra, ou mesmo a gente fazer aquela cena da Via Sacra ali e tudo, faz uma cruz. Isso é pecado? Não. Não é pecado no dia da Páscoa você colocar imagens ali da tumba de Jesus, uma imagem de uma cruz, ou imagem dos soldados romanos que chicotearam o Senhor, fazer uma imagem do chicote. Nada disso é pecado. O pecado é quando essas coisas começarem a se transformar em elementos da tua fé. O problema é quando essas coisas forem utilizadas de forma padronizada para representar a tua fé, a tua identidade espiritual. Aí é onde entra a idolatria. Nunca foi pecado para a gente desenhar isso, desenhar aquilo, fazer isso, aquilo, outro. Agora o Senhor disse assim, ó, não farás para ti.
imagem, de escultura. E aí, quando ele diz não farás para ti, lá no próximo verso, verso 5, se a memória não me trai, ele diz não te inclinarás diante dela, não te encurvarás diante dela. Ou seja, não preste reverência aos objetos, que é o que já está acontecendo. Nós temos livros, nós temos músicas, nós temos várias coisas que estão transformando da cruz o novo ídolo. E aí é onde está a situação bem delicada. Porque a Bíblia diz assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Perceba que aqui fala da palavra da cruz. É a palavra da cruz que é loucura para os que perecem, e que para nós que somos salvos é o poder de Deus, e está correta, a palavra é o poder de Deus. E aí você pode combinar as escrituras. Veja, aqui diz que as palavras da cruz é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1,18, está em total acordo com o que nós temos na palavra de Deus, quando expressa claramente em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho, que é a palavra de Deus, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O evangelho, a palavra da cruz, é o poder de Deus. E quando você vai para Atos 1,8, apesar de que muita gente, por falta de compreensão, acha que o poder que está descrito em Atos 1,8 é ficar relinchando como cavalo, cocriando como macaco, rolando pelo chão, sabe, fazendo aquelas palhaçada, aquelas presepadas toda em nome do Espírito Santo, aquela desordem, barbúrdia, bagunça. O pessoal atribui aquilo ao Espírito Santo, mas não é isso. Quando diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele diz, e ser-me-eis minhas testemunhas. Que poder especial que recebemos para ser testemunha? Se não é o Evangelho, se não é a palavra de sabedoria, se não é a palavra do conhecimento. E foi exatamente o que os discípulos receberam ali, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, e eles puderam falar para a gente de diversas nações, na força do poder de Deus, porque o poder que eles estavam recebendo não era para fazer feiura, presepada, como a gente está vendo aí, essas bobagens aí, especialmente agora uma que está estourando do menino aí, falando um monte de besteira, é hora mistura inglês com um monte de coisa sem sentido, que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas é isso que esses movimentos avivalistas causam, um monte de besteiras, uma atrás da outra. Não é possível que dessa vez não vão se exemplar com uma desordem desse tamanho. Vão, a hora vai chegar o entendimento. Quando é menino, fala como menino, sente como menino, mas quando passa a ser homem, abandona as coisas de menino. Quando a gente olha para esse texto, o que nós vamos perceber é que a cruz ela foi um instrumento de morte. Ela foi um instrumento de sofrimento, de maldição, como diz as Escrituras. E embora tenha sido transformada, ou pelo menos tentaram transformar lamentavelmente em um símbolo de culto a Cristo, nós entendemos que isso tudo que foi feito na cruz é que é a expressão exata da nossa fé e não a cruz em si. Nós entendemos que o que representa a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado não é a cruz, é a ressurreição, é a tumba vazia. E essa questão bíblica, ela não pode ser reduzida a um mero pedaço de madeira que as pessoas estão tentando fazer a identidade disso a sua fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender isso. Na Páscoa, o Cordeiro se fez maldição no nosso lugar. Teve até uma ilustração interessante. Esses dias alguém falou, você ficaria feliz se alguém saísse levando na rua, levantando com orgulho, por todas as partes, aquele instrumento que mataram o teu filho, o instrumento usado para tirar a vida do teu filho, onde assassinaram brutalmente, covardemente, com injustiça, a vida do teu filho. Você ficaria alegre se saíssem levando por todas as partes aquele instrumento? E aí junta a palavra do Bergoglio. Ele diz que a cruz foi o instrumento, não, é onde mostra o fracasso de Deus. Foi onde Deus fracassou como homem, Jesus fracassou como homem.
E aí é exatamente isso que os pagãos fazem. Agora, o chefe do paganismo trouxe isso. E todo mundo que ostenta o símbolo da cruz, desde o princípio até o dia de hoje, eles sempre fizeram, os que encabeçaram isso, que não foi crente que encabeçou isso, não foi um irmão piedoso que tem uma vida de oração que encabeçou esse negócio de cruz, não. São um bando de, vou dizer espiritualmente assim, narcotraficante espiritual que estão presos a vários sistemas terrenos, a vários sistemas humanos que criaram essa representação aí de zombaria, de escárnio, e colocaram esse símbolo de maldição no pescoço dos cristãos, e agora estão colocando o símbolo de maldição no altar. É por isso que você precisa ler Ezequiel 8 repetidamente e fugir desse negócio do uso de símbolos, porque a nossa fé, ela não repousa em símbolos criados, em símbolos de madeira, artificialmente composto de forma nenhuma. Os únicos símbolos que nós temos vivo de representação é o batismo e a ceia, que é o momento que a gente celebra a nossa Páscoa. A Páscoa é o único elemento simbólico que a gente tem, que é visível, que é ali presente. O batismo, da mesma forma, é simbólico, e só são assim porque o Senhor estabeleceu, e assim será até que ele venha, até que ele volte. Então, gente, ao transformar a cruz em um símbolo de adoração, nós estamos confusamente glorificando um instrumento de tortura e de morte. E em vez de focar em Cristo ressurreto, que triunfou sobre as forças da morte, nós estamos substituindo o culto ao Cristo pelo culto ao instrumento de tortura. Era como se eu estivesse fazendo um culto à forca, fazendo um culto à morte, ao invés de fazer um culto ao Cristo. Porque quando o foco recai em Cristo e não num pedaço de madeira, Cristo ressuscitou, venceu as forças da morte e criou um reino eterno que está presente. Ontem mesmo, enquanto eu ministrava no altar aqui da PIB do Senhor Jesus, essa partezinha verde que você vê aqui pela janela, é a fachada da frente do templo da PIB do Senhor Jesus, eu falava sobre isso, que Jesus Cristo é o Rei eterno, ele construiu um reino. E ontem, naquele horário, nós tínhamos bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, cultuando ao Senhor Jesus ao longo daquele dia. Sabe por quê? Porque ele é um rei que tem um reino eterno que não será jamais abalado. E a Páscoa, portanto, ela é a oportunidade de demonstrar a fé cristã, que é definida pela transformação interior. A Páscoa é, sem dúvida nenhuma, o momento de demonstrar o Cristo, não pela manifestação externa de símbolos que os pagãos exaltam há muito mais séculos nos seus altares, nos seus pescoços, nos seus templos, que é repleto de idolatria. Eles já fazem isso há muito tempo. Então a Páscoa é o momento oportuno de demonstrar a fé. E em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2, a palavra do nosso Deus diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, culto racional, um culto que é feito com a inteligência, um culto que é feito com o entendimento. Eu vou orar com o meu espírito, mas vou orar com o meu entendimento. Não pode uma coisa ser dissociada da outra. É por isso que é aberração ao nosso Deus quando a gente começa a santificar um objeto, glorificar o objeto e fazer desse objeto a expressão da nossa fé. Jesus nunca quis que as coisas fossem assim. A palavra de Deus nunca nos instruiu dessa maneira. E aí o texto prossegue dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com a forma como os pagãos vêm demonstrando a sua fé. Não pegue a forma desse mundo, é o que diz a palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E deixa a tua mente ser renovada. Permita a palavra de Deus transformar a tua forma de pensar, a tua forma de ver, a tua forma de agir, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que ter humildade para isso.
E aí não vá pensar que a razão porque esses estudos estão sendo feitos é porque o pastor está lembrando daquela igreja, daquela... Não, não estou lembrando disso, não. Estou lembrando é da palavra de Deus que está sendo desprezada. E ela não está sendo desprezada, não é por pessoas que são vítimas dos grandes que maquinam o mal lá nas suas câmaras pintadas escondidas. Não, não, não. O povo de Deus, na verdade, geralmente é vítima do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de homens maus e perversos que articulam a maneira de perverter a fé dos eleitos de Deus. E aí nós precisamos estar vigilante. A verdadeira fé cristã, ela é expressa internamente por meio da transformação do coração, da mente. Não é por práticas externas, não é por objetos de adoração. A cruz, enquanto mensagem verbal ilustrativa, gente, tem um significado profundo. Mas a adoração cristã, que é baseada nos instrumentos de madeira, acaba negando o significado profundo da adoração cristã, que é baseada na renovação interior e não na manifestação externa de peças de madeira, ou de metal, ou de bronze, seja lá o que for. Quando você observa a questão por um lado lógico, como diz a Bíblia aqui, pelo lado racional, se a verdadeira adoração depende da transformação interna e do culto racional, então o uso de símbolos materiais, como a cruz, não é necessário e pode até ser um contraproducente, desvirtuando o verdadeiro propósito do culto cristão, que é a renovação e a transformação interior que vem por meio da palavra de Deus. Por isso, meu amado, querido irmão, amigo ouvinte da palavra de Deus, Jesus disse algo que é importante e nós não podemos desprezar. O Senhor Jesus disse para os judeus que haviam crido nele em João 8:30. Se vocês permanecerem na minha... 8:31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus também disse assim: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, bateram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estava edificada sobre a rocha. Por isso, meu amado amigo ouvinte da palavra de Deus, guarde essa palavra no seu coração e compartilhe com os seus amigos, em nome de Jesus. Até o próximo momento. O irmão chegou aqui para a gente trabalhar num projeto aqui da igreja. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre a palavra.